Olá, Bárbara! Oi, Simone! Tudo bem? Grande Dorival, tudo bom? Fala, John! Beleza? Ei, galera, vocês são demais, viu? Feriadão. Oi, Cris! Tudo bem, Cris? Que bom que você tá aqui. Boa noite. Obrigado, viu, Cris, pelo carinho. Obrigado, Simone. Legal. Ó, Luca tá aí. Vou contar um segredo pra vocês, viu, gente? Hoje é que eu não vou poder mostrar, mas eu tô de camiseta, né, minha camiseta, e tô de bermuda. Hoje eu tô de bermuda, foi meu presente do Luca pra mim hoje. Detalhe, viu? Ele me deu um presente já com o que ele está ganhando profissionalmente. Agora eu tô contando pra todo mundo isso hoje. Tô todo orgulhoso do meu filhote aí. Muito legal. Fala, Rodrigão, tudo bem? Ô, Cris, super obrigado. Não, Simone, não dá, não dá. Aí queima o filme, né? Se eu aparecer aqui de bermuda, aí não vai dar certo. Ô, Dorival, muito obrigado, querido, muito obrigado. Gente, vocês são demais, assim, puxa vida, eu poder estar aqui com vocês hoje, no meu aniversário, feriadão e vocês aqui, muito legal. Ô, Jaiminho, você tá bom, querido? Bom te ver aqui, viu? Bom te ver, bom te ver. Ô Luiz, muito obrigado, querido. Vi você hoje também. Que linda a mensagem que você mandou pra mim. Aliás, gente, vou falar pra vocês, viu? Hoje foi um dia que eu convivi com sentimentos assim muito misturados. Eu já vou contar isso pra vocês aqui. É que eu não quero perder esse aqui. Poxa, Monique, obrigado. Ribas, meu querido, muito obrigado. Godoy, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o teu vídeo hoje, viu? Muito, com o seu carinho todo, com a sua mensagem. Ô, Jaiminho, você me chamar de meu líder é uma responsa, hein? Marquinhos, bora junto, hein? Ó, gente, Marcos Matsunaga, tá vendo esse nome aqui, ó? Esse cara tem um poder nas mãos. Esse cara é o cara que sabe fazer o que a gente chama de tráfego no mundo digital. Semana que vem a gente vai começar a nossa Semana do Líder. Eu já até coloquei aqui fixado. E quem tá cuidando de toda a campanha é este moço aí, o Marcos Matsunaga. Então até vou pedir para vocês o seguinte, primeiro, né, eu preparei uma semana para os meus alunos poderem participar também e para quem não me conhece ainda. Então eu peguei um conteúdo novo que, claro, para os meus alunos algumas coisas vai estar repetido, porque vocês já me viram falar sobre algumas questões, mas a abordagem vai ser diferente. Eu fiz questão de trazer realmente um conteúdo que pudesse agregar valor para todo mundo. Então o que que eu vou... Primeiro eu vou convidar vocês, tá? Aqui na minha bio, então no meu perfil, já tem o link de inscrição. A inscrição oficial, ela abre amanhã. Então o Marcos amanhã ele vai gerar as chamadas para a Semana do Líder. Mas para vocês que estão aqui, já dá para fazer a inscrição, tá? Inscrição gratuita, com certeza. É só ir no link da bio e lá clicar, vocês vão entrar para o grupo de WhatsApp. E pelo grupo do WhatsApp a gente vai fazer toda a comunicação, tudo certinho, tá? Pode ter certeza que vai valer muito a pena, tá bom? Ô Cris, tô vendo aqui que manda outro para ele, recebi o carinho dele também, viu? Recebi. Ô João, obrigado, João Paulo, muito obrigado. Carlos, obrigado, viu? Muito obrigado. E eu tô vendo que até a Rafa que tá aqui, que dificilmente aparece, veio hoje, acho que é porque é meu aniversário, viu? Legal. Fatiminha, super obrigado pelo seu carinho também, muito obrigado mesmo. Então, eu recebi tua mensagem. Legal, gente, legal, legal. Já vou contar pra vocês também o que a gente vai conversar hoje. Maria, super obrigado pelo seu carinho. Que mensagem linda que você deixou pra mim, hein? Que coisa mais linda. Tava falando no começo da live que, assim, o meu sentimento hoje tá muito misturado. Porque tem um lado meu extremamente feliz, orgulhoso, até vaidoso, de tanta coisa linda que eu recebi. Mas, gente, foi demais, assim, foi demais. E assim, mas tem um lado meu que falou, gente, 50 anos, galera, 50 anos. E aí passa um filme na cabeça, né? Um filme, poxa, o que que eu fiz nesses 50 anos? Aí eu caí na besteira de fazer as contas de quanto que dava isso em dias. Aí eu falei, não, para, né? A hora que eu vi que esse negócio dava mais de 15 mil dias, eu falei, não, para tudo, que esse número vai ficar muito grande. E então bateu um sentimento meio misturado, assim, de alegria, de contentamento, mas de falar, caramba, cara, meio século passou. Mas aí o que eu acho bacana, assim, né? É que nem, vou pegar como exemplo aqui a Rafa, que tá aqui colocando parabéns com toda a intimidade, né? Parabéns, Flavítio, muita saúde e sucesso.
Poxa, a Rafa foi praticamente uma aluna minha de 15 anos atrás e continua na caminhada, e eu vejo a Rafa tão bem, tão feliz, tão realizada, tão profissional. Aí eu começo a perceber que assim, né, que existe um legado, existem coisas que eu construí. E a Rafa tá na minha vida há 15 anos, eu tenho alunos meus aí de, 25 anos atrás, 30 anos atrás, que já estão com suas famílias. E aí eu começo a pensar, poxa, acho que valeu, essa caminhada está valendo muito a pena. E quando eu recebo tudo isso que eu recebi hoje, os comentários de vocês, nossa, gente, assim, é muito gratificante mesmo. E vale muito a pena estar aqui hoje no meu aniversário com vocês, celebrando com vocês, tá certo? Então, muito legal mesmo. Olha só, Robson, meu amigo da Clínica Surf, que show de bola, parceiro, legal que você está aqui, seja bem-vindo. Grande Mastrode, seja bem-vindo. Mastrode, ó, hoje é meu aniversário, parceiro, sabia disso não? Polito que está aqui já me mandou mensagem hoje de manhã, mandou o carinho dele. Ó, que legal. Ô Rafa, mas não fala de smartar não, tem gente que não sabe o que é smartar ainda, hein? Polito vai saber logo, o Polito tá no caminho já para isso. Grande Fabrício. Bruno, obrigado pela sua mensagem, viu, Bruno? Eu respondi lá no seu WhatsApp dizendo que o que você falou para mim tem muito significado, tem muito valor, tá? Ah, tô vendo que você sabia, Mastrode, legal. Grande Carvalho, Ronaldinho, legal. Legal, gente. Dia de comemorar, verdade, meu irmão, verdade. Obrigado, Carvalho, obrigado. Então, gente, eu nesse processo de refletir, né, sobre, poxa, meu aniversário, o que passou, o que vem pela frente, eu fiquei pensando num monte de coisas, né? Minha meditação foi profunda nesses últimos dias, né? E fiquei pensando, poxa, eu vou ter a oportunidade de poder fazer um papo com o líder no meu aniversário, isso vai ser maravilhoso, mas o que eu vou conversar com as pessoas, o que eu quero trazer, né? Porque assim, cada live a gente pensa no tema, pensa no que vai rolar, né? E eu tenho cada vez mais estudado e me aprofundado e tentando entender essa questão de sabotadores, né? Isso eu acho que faz muito sentido na liderança, o quanto a gente às vezes se sabota nos pensamentos, na forma de conduzir as nossas escolhas e tal. E tinha pensado nisso, né? Aí comentei com a Adriana, falei, Adri, eu vou fazer o papo com o líder e tô pensando em falar de sabotadores. Aí ela falou, Flávio, você tá doido, né? É aniversário, é tua festa, cara. Você vai falar de um negócio tão pesado disso? Aí, né, gente, é assim, né? A Adriana, até quando ela não tem razão, ela tá certa, né? Falei, não, tem razão, Adriana, não faz sentido, né? Então, aí ela falou, por que você não fala um pouquinho sobre essa questão de descomplicar a liderança? Vamos falar de uma coisa leve. Eu falei, putz, é isso, Adri. Vamos falar sobre essa questão de deixar a nossa liderança mais leve, né? E aí eu fiquei pensando em alguns conceitos que faziam sentido nisso. Então eu separei dois conceitos, né? Pra gente poder conversar um pouquinho. Primeiro, o quanto a gente às vezes define um foco na nossa vida e esse foco, ele torna a nossa vida pesada. E a outra questão é o quanto a gente muitas vezes deixa a nossa vida, as nossas relações, e lembrando que liderança é uma relação, o quanto a gente deixa as nossas relações pesadas porque a gente evita aquelas conversas que são difíceis, né? Então eu pensei em trazer um pouquinho disso para a gente conversar hoje, né? Essa questão do foco e essa questão das conversas. Mas antes, queria fazer uma pergunta para vocês, né? O nosso tema é como tornar a liderança mais leve, ou como a gente pode deixar a nossa liderança mais leve. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Na percepção de vocês, o que seria uma liderança mais leve? Quando eu falo assim, olha, a gente vai falar hoje sobre liderança mais leve, o que passa pela cabeça de vocês? Eu queria ouvir vocês, e enquanto eu estou ouvindo vocês, deixa eu ver aqui as mensagens. Ô José, obrigado, querido, muito obrigado pelo seu carinho. Fatiminha, já falei com você, e sabe o que eu ia te falar? Eu fiquei procurando, quando eu faço as figurinhas, Fátima, eu fiquei procurando ver se eu achava uma guerreira, porque eu queria colocar para você, porque é assim que eu te vejo, Fátima, é assim que eu te vejo, né? Você aí no interior da Paraíba, seguindo, acompanhando, fazendo curso, buscando conhecimento, mãe, uma baita mãe, e assim, te admiro muito, e eu queria colocar a imagem de uma guerreira, eu não achei, mas estou te falando aqui agora, tá? Então obrigado. Ô Fabrício, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu carinho.
pelo seu elogio aqui, que legal. Que legal. Obrigado, Robson. Obrigado por ter passado aqui hoje para dar os parabéns, viu? Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. A Adri sabe, então é o que eu falei, Polito. Mesmo se ela tá, mesmo quando ela não tem razão, ela tá certa. Você acha que eu sou besta, parceiro? De ir contra? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu sei quanto que vale a minha sanidade mental, a minha segurança. Legal. Grande Paulinho, seja bem-vindo. Transparência, boa, Polito. Então tá, uma liderança mais leve, para você faz sentido transparência, e acho que faz todo sentido, porque para que a gente consiga ser transparente, e eu quero mostrar isso para vocês hoje aqui, a gente só consegue quando a nossa liderança tá leve, tá? Se a nossa liderança estiver pesada, a gente não consegue agir com transparência. Então eu diria que a liderança leve é um pré-requisito para a gente conseguir agir com transparência, tá? Mas eu vou aprofundar isso com vocês ainda. Agradecer aqui a minha aluna Zoraide, legal. Delegar e confiar, liderança mais leve. Faz sentido, Robson. Ó, o Robson que eu tô falando aqui, gente, tá o nomezinho dele aqui, ó, é o Surf Robson. Vou até fazer a propaganda, viu? Para quem quer aprender a surfar, mesmo que tenha 50 anos, eu aprendi com o Robson um pouco mais novo, devia estar com uns 40 quando eu aprendi com ele. Mas tem para todas as idades, é muito legal o projeto dele. Então quem quiser depois saber um pouquinho mais sobre surf, tá aí, ó. Meu amigo Robson, gente boníssima, ensinar a gente a surfar. Vamos lá, obrigado Paulinho, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado Mastrode. Simone coloca relacionamento saudável e verdadeiro entre líder e equipe. Sim, sim, a gente consegue ser verdadeiro, faz todo sentido, Simone. Isso deixa a nossa liderança mais leve, verdade, perfeito. Estamos juntos aqui. Obrigado, Lu, pelo carinho. Ô, Patrícia, obrigado, viu? Gratidão aí, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Mastrode, sempre disponível a qualquer momento. Pera lá, Mastrode. Aliás, Mastrode, vou te falar uma coisa, viu? Tu tem o dom, parceiro, de me provocar nas lives, porque é o seguinte, olha só, uma coisa que inclusive eu falo, Mastrode, olha só, vem comigo aqui. Não sei se você estava quando eu falei, não sei se você viu aqui no meu fixado, semana que vem vai começar a Semana do Líder. Hoje eu já deixei fixado na minha bio, então quem for na minha bio já tem um link de inscrição para poder participar da Semana do Líder, que é uma semana gratuita. Na Semana do Líder, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns erros que o líder comete. E um dos erros que eu costumo dizer para os meus alunos do Domínio Sua Liderança é exatamente o excesso de disponibilidade. A gente tem que sim estar disponível, mas a gente não pode estar disponível a qualquer momento. Existe um ponto de equilíbrio nisso, tá? Então vamos conversando sobre isso. Na Semana do Líder eu quero falar sobre isso com vocês também, tá bom? Mas vamos lá. Patrícia, cultura organizacional saudável é imprescindível para a liderança mais leve? Sim. Eu diria, Patrícia, que a cultura organizacional nos ajuda muito, mas as nossas decisões enquanto líder, elas são fundamentais para que isso aconteça, ok? Rodrigo, confiança, ok? Então pronto, já sabe, beleza, vamos estar junto, Polito. Ô, meu amigo Luiz Belato, estava sentindo a sua falta e vou esperar o seu coraçãozinho aqui, viu? O seu com certeza. Para quem não sabe, o Luiz Belato é um grande parceiro, meu grande amigo, grande parceiro de lives, tá? Junto com o Michael Rocha, que também já mandou o beijo aqui para mim através da Cris, que é a esposa dele. Então vou esperar aqui o coraçãozinho. Então, gente, olha só. Aí a gente tem que começar a pensar assim, né? O que faz a nossa liderança ela ficar mais leve? E aí um dos pontos é a questão do nosso foco, tá? O que acontece é assim, muitos líderes, eles carregam um peso, o peso do cargo que ele tem. Então, isso pesa. Ele vai trabalhar, esse trabalho para ele é um enfrentamento. Ele vai trabalhar como se ele estivesse indo para uma batalha. E o detalhe, esse cargo pesado, ele olha para a equipe como se a equipe fosse um inimigo que ele tem para enfrentar nessa batalha. A equipe pesa. Então ele sai para o trabalho para enfrentar a equipe dele. Então, ao invés de ter uma relação de construir, ao invés de ter uma relação de compartilhar,
Ao invés de ter uma relação de co-criar, e essa palavra é muito legal, né? A gente criar juntos, ao invés de ter toda essa relação de co-criar, o líder, na verdade, ele entra numa relação de enfrentamento com a equipe. E detalhe, e aqui é aquele ponto que eu gosto de aprofundar a nossa conversa. De maneira geral, quase todos os líderes, eles têm um pouco desta relação de enfrentamento com a equipe. Poucos são os líderes que já estão estabelecidos de um jeito que eles têm a equipe na mão, que a relação é leve, que a transparência é total. É difícil chegar nesse patamar. Então a maioria dos líderes, eles ficam nesta relação muitas vezes de enfrentamento e que é comum, ok? Então faz parte você muitas vezes olhar para a sua equipe com enfrentamento. Então eu tô te falando isso porque parece que existem assim dois extremos. De um extremo eu tenho aquele líder que, não, ele tem a equipe toda numa relação bacana. E tem um outro líder que é aquele carrasco, que é aquele cara que enfrenta a equipe, que é aquele cara que a liderança está pesada. As coisas não são extremas, existe toda uma construção aqui nesse meio, tá certo? O que a gente precisa entender é que em alguns momentos, especialmente quando a gente se sente mais pressionado, esta relação de enfrentamento, ela vai aumentar. E tem uma razão pela qual isso acontece. Tem uma relação que faz com que esse enfrentamento se torne mais frequente, tá? E aí eu queria deixar assim para vocês uma pergunta, queria ouvir vocês um pouquinho, né? Por que vocês acham que tantos líderes ou tantos chefes, eles têm essa relação de enfrentamento com a equipe? Ao invés de jogar com, ele acaba jogando contra. Por que vocês acham que isso acontece? Por que existe esse enfrentamento, equipe e líder? Vamos lá, queria ouvir vocês aqui. Deixa eu só ver aqui se ficou algum comentário. Olá, João Vitor Lourenço, nosso videomaker. Meu querido videomaker, que mandou uma mensagem super bonita para mim hoje também. Falando que tem orgulho de ser do líder que ele tem e o orgulho que ele tem de ser meu amigo. É muito legal quando a gente chega nesse patamar, né? Mas olha, se tem um cara que eu dou porrada nessa vida é o João Vitor, viu, gente? Mas vamos lá. Nath, insubordinação. Luiz Henrique, medo. Rodrigo, medo. Medo do quê, gente? Medo do quê? E Nath, o que se diz com insubordinação? Você diz que a equipe, pelo fato da equipe ser insubordinada, esse líder ele vai para o enfrentamento, é isso? Acho que o medo de não saber e sentir inferior devido a isso. Obrigado, Yuri, obrigado pelo parabéns aqui. Por que você acha que isso acontece? Existe uma historinha em tudo isso, e é uma historinha que faz toda a diferença, que é assim. Medo do novo? Sim, eu acho que é um medo do novo, sim, Mastrode, mas esse medo, ele tem uma história, que é uma história que eu vivenciei, e eu acho que muitos de vocês vivenciaram aqui, muitos de vocês, aqueles que ainda não têm equipe, talvez um dia ainda vivenciem isso, mas é uma situação que acontece, que é muito normal. Então, a história é mais ou menos o seguinte. Deixa eu só ver se alguém deixou algo diferente aqui. Medo de tomar o lugar dele, falta de transparência, falta de autoconhecimento. Aí, Fátima, aí você já está contando os segredos do domínio de sua liderança, né? Aí tá certo. Medo de ser passado para trás. A equipe tem dificuldade de aderir à mudança. Sim, Nath, e às vezes a equipe tem dificuldade de aderir à mudança e o líder não consegue orquestrar essa mudança. Então você tem realmente um ponto de tensão aí, faz todo sentido, tá? Olha só o que acontece, gente, vem comigo aqui. Eu vou falar do que aconteceu comigo, tá? E que acho que acontece com muitos de vocês. O que aconteceu com muitos de vocês também. O líder, ele, antes de ser líder, ele está lá na operação, geralmente é alguém que se destaca, geralmente é alguém que faz um bom trabalho operacional, é alguém que tem uma atitude positiva e aí a empresa vem e premia, né? Opa, parabéns, agora você é líder, né? E é um sentimento muito legal. Quando você é reconhecido pela sua empresa, a empresa fala assim, a partir de agora eu quero que você assuma uma liderança, é como se a empresa falasse, olha, eu estou te vendo, eu estou vendo o que você está fazendo, estou reconhecendo o seu trabalho e você agora vai liderar. É um sentimento muito bom. Eu, particularmente, eu me senti muito bem quando isso aconteceu, quando na época, a minha diretora, ela me chamou e falou, olha, você agora vai assumir, né, uma unidade de negócio e tudo mais. Pô, foi maravilhoso, né? O ego vai lá pra cima, a gente se sente o máximo, né? A gente se sente super bem com tudo isso. Ok. Bom, aí você vai pro dia a dia, aí você vai enfrentar, né?
E quando você chega no seu dia a dia, a relação, ela muda. Porque, primeiro, as competências são outras. Aquilo que você sabe enquanto você é no operacional já não é aquilo que você precisa saber para liderar as pessoas. Você vai enfrentar uma resistência das pessoas que é natural, até de pessoas que eram seus amigos, que eram seus parceiros, você vai enfrentar essa resistência quando você começa a liderar. E aí, rola uma coisa que é muito interessante, que é assim, gente, tem um ditado que diz assim, né? Se há chefe, sou contra, né? Então, se tem um chefe, eu sou contra. E não é uma coisa pessoal. As pessoas não são contra o chefe pela pessoa, mas é pela posição. Então, o tempo todo, esse líder, ele está sendo testado, ele está sendo colocado à prova pela equipe. E olha que interessante isso, né? O líder, isso eu falo muito para os meus alunos também. As pessoas costumam ter uma relação de tolerância muito mais alta com as suas equipes do que com os seus líderes. Então, assim, eu aceito que a minha equipe cometa alguns deslizes, mas eu não aceito que o meu líder cometa os mesmos deslizes. E assim, é como se o ser humano chamado líder, ele tivesse que ser muito melhor, ele tem que estar muito mais preparado. O que não é uma verdade de fato, você entende? Porque o líder, às vezes, ele está chegando naquela situação. Então o fato é esse, a gente assume uma posição, a gente assume com um monte de inseguranças, a gente assume com um monte de medos, a gente é testado pela equipe e a gente não sabe tudo. E não dá para saber tudo. E isso é normal, isso faz parte. Só que aí nesse ponto, e aqui é o ponto-chave da nossa conversa, o líder, ele faz uma escolha. Esse líder faz uma escolha, ele estabelece um foco. E esse foco pode levar ele para um caminho muito positivo, mas esse foco pode levar ele para um caminho muito perigoso. Que é a capacidade de reconhecer que não sabe, de reconhecer que está em fase de aprendizado e buscar ajuda para isso. Então é assim, quando o líder ele assume que não sabe, ele adota uma postura. Quando ele esconde que não sabe, o que ele começa a fazer? Ele começa a lutar para esconder as fragilidades que ele tem. Entende isso, gente? Então, ao invés de colocar o foco dele na construção com a equipe, no fortalecimento do time, na construção de uma relação, aonde ele coloca o foco? Em esconder aquilo que ele não sabe. E nesta hora começa a rolar um enfrentamento. E o que acontece? O grande objetivo desse líder não é liderar, não é desenvolver, não é tornar as pessoas melhores, não é contribuir. O grande objetivo que ele tem é simplesmente se manter no cargo que ele está ocupando. Entende como isso é grave, gente? Porque ele não lidera. Ele vai estar o tempo todo numa batalha para se manter na posição que ele conquistou. E isso é muito perigoso numa relação. Entende isso? Isso aconteceu comigo. Durante muito tempo isso aconteceu comigo. E eu tenho certeza que isso aconteceu com alguns de vocês aqui, e alguns de vocês que ainda não são líderes vão passar por isso. Mas talvez vocês não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Porque vocês estão me ouvindo falar e estão entendendo que, olha, o melhor caminho nessa hora é você... Gente, não sei, e tudo bem. E líder não tem que saber tudo. O que a gente não pode fazer é tentar colocar uma carapaça e falar, não, ó, eu sei tudo, eu domino tudo. Isso não é verdade, tá certo? Então entenda o seguinte, existe uma escolha, tá? Uma escolha. E essa escolha é, ou eu vou aceitar que eu não sei tudo, aceitar a minha fragilidade, ou eu vou escolher esconder a minha fragilidade, esconder da empresa, esconder da equipe e muitas vezes esconder de mim mesmo. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, por que tantos líderes fazem a escolha errada? Por que tantos líderes, eles lutam para se manter no cargo, ao invés de ter uma atitude positiva e proativa de criar de construir uma relação bacana com a equipe? Por que vocês acham isso? Quero muito ouvir a opinião de vocês. Enquanto eu vejo aqui alguns comentários maravilhosos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Elisete, obrigado pelo carinho, Elisete. Obrigado, só consegui ver agora. Mas você trocou de empresa? No meio do trabalho, da forma como eu faço as coisas, eles não fazem. Ok. Renato, ó. Tô olhando pra você aqui, Renato, e mandando um coração enorme. Sabe por quê? Eu acho que você já me acompanha há pelo menos uns 6 meses aqui no Papo com o Líder. Pelo menos há 6 meses.
E eu, olhando o teu comentário aqui, eu percebo o quanto você está evoluindo como líder. Aquele conteúdo de inteligência emocional que você fez, acho que te ajudou bastante, mas eu acho que principalmente as suas escolhas e o seu foco está cada vez mais coerente com a liderança. Parabéns, viu? Fico muito feliz de ver você conseguir tocar nas suas emoções. Inclusive, gente, olha só, para a semana que vem, que é a Semana do Líder, que para quem não me ouviu falando ainda, o link de inscrição da Semana do Líder, que é uma semana de conteúdos gratuita, essa semana o link já está no meu perfil, tá bom? Então depois vocês vão lá, faz a conexão, vocês vão entrar para um grupo de WhatsApp e por lá eu vou passar todas as informações, tá bom? Então, Renato, já sabe o caminho, parabéns. Ô, Michael, que bom que você veio, meu amigo, feliz de ter você aqui, olha só, que legal que você terminou a mentoria, legal, show, maravilha. Beleza, vamos lá. Por natureza, se nem queremos, mas as pessoas o procuram. Sim, a nossa atitude positiva, ela nos gera alguns reconhecimentos e que muitas vezes é o cargo de liderança, Renato, e acaba acontecendo isso. Tem passado isso pelos seus líderes. Então, Patrícia, eu só espero que você, como minha aluna, os seus liderados não digam isso no futuro, tá bem? A gente pode muito aprender com os erros dos outros, tá certo? Ô Nath, olha só, guarda o que eu vou te falar, tá? A Nath colocou assim, ó. Primeiro passo é sempre buscar por conhecimento e em seguida desenvolver os liderados. Tá perfeito. Eu só diria que existe um passo antes. E isso é uma das coisas que eu quero trabalhar muito com vocês também na Semana do Líder. O conhecimento, ele é muito importante, muito importante. Mas o autoconhecimento, ele é mais decisivo na nossa liderança. Só quando a gente consegue entender as nossas emoções, os nossos medos, algumas crenças que nos sabotam, a gente consegue realmente fazer dar esse passo na direção de ter a nossa equipe na mão. Tá certo? Legal, legal, não tem nenhuma dificuldade de assumir minhas fragilidades. Ótimo, Patrícia, ótimo, ótimo. Patrícia, fica tranquila. Quinta-feira está na mentoria comigo. Fica sossegada que a gente vai conversar. Acho que é quinta, né? Não sei se é quarta ou quinta. Tá na minha agenda, tá bom? Antônio, insegurança, falta de humildade, arrogância. Sim, olha, Godoy, você é um cara que tem muita sensibilidade, né? Para perceber as emoções. E eu queria te desafiar a pensar numa coisa. Aqui você tem um nível, né? Da insegurança, da falta de humildade, da arrogância. O que está mais profundo nisso? Qual o sentimento mais profundo que leva a essa atitude das pessoas? Pensa sobre isso, tá bom? Vamos ver o que o meu amigo Carvalho coloca aqui. Penso que a escolha da verdade e transparência deve estar conosco sempre, mesmo depois de um sim. O aprendizado é contínuo e o time precisa entender que não sabemos tudo. Sim, perfeito, Carvalho. O time precisa entender, mas o time só vai entender quando a gente consegue aceitar pra gente que a gente não sabe tudo e que a gente não precisa saber tudo. Ok? Ótimo. Robinho, meu querido, deixa eu ver como é que você tá agora, meu coordenador. Aceitar os pontos fracos, atitude positiva dos integrantes que sabem mais equilibrar os conhecimentos em prol da missão, mais visão e valores. Ótimo, Robson, mandando bem demais. Nath, sempre busquei por diversidade com a equipe, mas a zona de conforto deles era de anos. Nath, olha só, você já fez a sua inscrição para a Semana do Líder? Você vai fazer a sua inscrição, você vai mergulhar nessa Semana do Líder, porque eu preciso te ajudar a entender como é que você tira a equipe da zona de conforto de uma forma tranquila e de uma forma leve, ok? Então, vamos juntos aqui, tá? Legal, Elisete, bora lá. Regiane, quero te ver na Semana do Líder, Regiane. Legal, legal, ótimo. Fátima. Flávio, tive um líder onde o local focal sempre me motivou. Agora estou em uma nova pessoa para chefiar a equipe e vejo que a centralizadora é diferente do interior. Como lidar com isso? Polito, é o seguinte. Você pode mudar a sua percepção. Você pode trabalhar as suas emoções, mas a tua chefe você não vai conseguir mudar, tá certo? A gente pode trabalhar isso através de duas... Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui como é que a gente está de horário. Lembra que eu falei para você muito isso no DL, sobre as conversas difíceis? Talvez a sua chefe precise saber disso. Talvez ela precise entender como você se sente.
E como você vai fazer isso? Através de perguntas, tá certo? Ah, que legal, aqui Patrícia valorizando o comentário do Carvalho. Sabe, Patrícia, o Carvalho é um baita líder, viu? O cara é super boa gente, super do bem, super engajado, responsável e conhecedor de liderança. Deixa eu ver aqui, vou ver se porém não fazia, mas a empresa estava dando resultado positivo, ele vai levando, mas a troca do colaborador. Exatamente, Renato, exatamente. Às vezes o líder se acomoda nisso, né? Se acomoda nisso. Então, gente, o que acontece é o seguinte, né? Vamos entender uma coisa, a gente falou um pouquinho sobre medos aí, eu desafiei o Godoy, né, a falar dessa questão dos medos, da insegurança. Olha o que acontece. Um dia, você tá lá e alguém te chama para o cargo de líder, então você assume uma posição de liderança. Isso é tudo de bom, né? Que maravilha, agora eu sou líder, agora eu sou reconhecido, e aí aquela alegria toda. Só que aí, quando você começa a enfrentar resistência, começa a bater um medo, que é o medo de perder a posição de liderança. E esse é um medo muito dolorido pra gente. Porque assim, é um fracasso, né, gente? Cá pra nós. Imagina só, você assume uma posição de líder, porque você teve seu mérito, e aí de repente você perde a posição de líder porque você não teve a capacidade de conduzir a sua equipe. Isso dói, isso machuca as pessoas, né? E exatamente por isso, o que acontece? O líder, ele se mantém nessa posição de combate, tentando cada vez mais lutar aí com unhas e dentes para proteger o cargo dele, para proteger a posição dele. Só que isso funciona? Isso não funciona. Isso é uma insanidade, né? E por que isso não funciona? Aqui pra gente entender, a gente precisa entrar num conceito que para mim é um dos conceitos mais importantes no entendimento de um líder, que é a famosa pirâmide de Maslow, né? Então olha só, quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, a gente tem que imaginar sempre aqueles níveis de hierarquia. Então se você nunca ouviu falar na pirâmide de Maslow, eu até sugiro que depois da live você entre no Google lá e dê uma pesquisada nisso, porque esse é um conceito extremamente importante para a gente poder liderar pessoas, tá? Mas assim, de qualquer forma eu vou dar aqui um panorama geral. Então o Maslow, o Abraham Maslow, né, psicólogo, ele diz o seguinte, que existe uma hierarquia nas motivações das pessoas. Então num primeiro nível, eu vou me motivar, eu vou agir, eu vou me mover para garantir as minhas necessidades básicas. Eu preciso estar limpo, asseado, limpo, descansado e alimentado. Necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Segundo nível da pirâmide, eu preciso me sentir seguro. Então eu preciso sentir que aquela situação que eu estou vivendo, ela está segura. Terceiro nível é o nível social, o nível das relações. Preciso me sentir parte de um grupo, parte de um ambiente. Quarto nível é o nível do status, é o nível do poder. E o quinto nível é o nível da realização. Então, agora olha só. O líder, quando ele assume uma posição, um cargo, ele vai para o quarto nível de Maslow. Ele é reconhecido, ele tem um status, ele tem um poder. E isso é fundamental na motivação humana. E é por isso que o líder não quer perder essa posição. Por quê? Porque esta condição de status, ela faz parte das motivações humanas. E por que faz parte? Porque o que significa o status? Que você se diferencia da população, você se diferencia do todo. Pensa assim, ó. No nível 3 de Maslow, nós queremos fazer parte de um grupo, é o nível do relacionamento. No nível 4 de Maslow, no nível 4, a gente não quer só fazer parte, a gente quer ser reconhecido pela nossa individualidade. Então, quando você assume uma posição de liderança, você assume essa posição de status e você é reconhecido pela sua individualidade, ok? No caso, pelos seus talentos. Só que tem um detalhe, aqui tá a grande sutileza, tá? Ah, olha aqui, a Adriana me dando a dica aqui. Drica, você é maravilhosa. Ó, gente, tem um livro no canal do YouTube onde eu explico melhor a pirâmide de Maslow. Então, se você não viu aí, vai lá. Ó, e a Patrícia tá falando que já assistiu várias vezes. E tá bom mesmo esse vídeo. Então, eu recomendo que depois vocês assistam lá no canal do YouTube, tá? No Flávio Lettieri. Então, é o seguinte, gente. O que acontece? Para que eu possa liderar pessoas, dentro de uma liderança leve, e aí vem o tema da nossa conversa, eu preciso estar no nível 5 da pirâmide de Maslow, que é o nível da realização. É onde eu começo a enxergar
uma construção de parceria, é onde a gente trabalha para realizar uma missão, é onde a gente vai ter as pessoas engajadas num trabalho em equipe, e isso está aqui no nível 5. Agora, olha o que vai acontecer. O Maslow explica que quando os níveis de baixo da pirâmide estão ameaçados, a gente regride. Então, o líder que deveria estar no nível 5 de Maslow, trabalhando com autorrealização, trabalhando para motivar a equipe, para trazer as pessoas em torno de um objetivo, quando ele está com medo de perder o cargo, ele é minado aqui embaixo, na área de segurança. Então, o que vai acontecer? Ele sai de um processo de proatividade para fazer acontecer, de proatividade para realizar, e ele entra no estado de reatividade para se proteger, para se firmar naquela posição que ele conquistou um dia. Então é por isso que esse líder, ao invés de jogar junto com a equipe, ele vai estar jogando contra a equipe. É por isso que esse líder, ao invés de co-criar, de compartilhar, esse líder ele vai ter uma posição de enfrentamento. E o detalhe, raras são as vezes em que o líder tem consciência disso. Raras são as vezes. Normalmente ele entra nesse processo reativo e ele não consegue perceber. O que ele faz? Ele coloca toda a responsabilidade do problema na equipe. Então, a equipe é insubordinada, a equipe é fraca, a equipe é ruim, a equipe não me entende, a equipe não me ouve. Mas ele não se deu conta que nesse processo ele está numa posição de chefe, tentando defender a posição dele, ou tentando defender ali o cargo dele, e não numa posição de líder que vai inspirar as pessoas, que vai agregar as pessoas em torno de um objetivo. Então tudo isso acontece em cima deste medo de perder o cargo. O problema é que isso gera um ciclo vicioso. Quanto mais medo ele tem, mais reativo ele se torna, mais enfrentamento ele vai ter, mais o foco dele vai estar distorcido. Então, ao invés de liderar as pessoas, ele vai estar, nesse momento, enfrentando a equipe. Então, não sou eu líder mais a minha equipe. Sou eu chefe versus a minha equipe. Isso não vai funcionar. Gente, pergunto para vocês. Estou falando para vocês que esta relação de enfrentamento com a equipe é uma ilusão que o líder tem para se manter no cargo que ele conquistou. Isso é um ciclo vicioso e isso destrói a liderança. Pergunto, isso que eu estou falando, gente, faz sentido para vocês? Quero ouvir a opinião de vocês. Porque assim, não adianta eu trazer uma verdade para vocês, ou pelo menos a minha verdade, que não faça sentido para vocês. Então, queria saber de vocês aí o que vocês estão pensando disso tudo, tá bom? E deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Ô, Ivana, que bom que você veio, Ivana. Que bom que você veio. Dá os parabéns pro professor. Você que é tão presente, que legal. A Bibizinha falando bem do Carvalho aqui. Olha, o Carvalho falando bem do Flávio, que eu faço parte. Gente, estamos aqui numa rasgação de elogios maravilhosa. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Mastrode, você está cada dia melhor, Mastrode. Enfrenta os medos e vamos para cima. Legal, já falei aqui do vídeo que está no canal. Legal. Obrigado, Rogério, obrigado. Eu não sei se os parabéns, se está dando parabéns pelo conteúdo da live ou pelo meu aniversário, ou pelos dois. Vou receber o carinho da mesma forma aqui, tá bom? Olha, gente, eu fico tão feliz. Simone, ó, de verdade, quando eu vejo que nem você aqui, mandando boa noite para Ivana, duas colegas de curso da mesma turma do Domine Sua Liderança, se encontrando aqui na live e compartilhando. Muito legal, muito legal. Ô, Patrícia, quem me dera, Patrícia, sem essa leveza que você pensa que eu tenho. É assim. Bom, Patrícia, eu vou te contar uma coisa. Ó, só entre nós aqui, tá? Não deixa ninguém ouvir a gente, não. Eu também passo as minhas dificuldades e muitas. As minhas dúvidas, os meus medos, com certeza, com certeza. Até brinquei no começo que o João Vitor tá aí, né, que trabalha comigo, faz parte da minha equipe. Ele até falou para mim, ó, que legal ter um líder como você, mas eu sei que muitas vezes eu erro com ele. E cada erro que eu cometo com ele, ou com qualquer pessoa da minha equipe, eu cometo não é porque eu quero, mas porque no fundo eu também estou lidando com os meus medos. Estamos num processo de aprendizagem constante, né? E aqui eu aprendo muito com vocês também. E vou falar e dizer para vocês que eu não sei tudo é uma forma de liberdade para mim também, porque senão eu fico estacionado. E um detalhe, o que eu sei de liderança hoje me trouxe até aqui.
Mas o que vai me fazer dar o próximo passo é exatamente o meu aprimoramento constante. Então eu também estou o tempo todo aprendendo, Patrícia, e tentando ser cada vez mais leve. E te digo, não é fácil para ninguém, tá certo? Estamos numa busca constante. Por isso, eu tenho tanto respeito, tanto carinho por vocês aqui. Porque a todo momento que a gente está conversando, em todo o nosso papo com o líder, eu sempre deixo muito claro. Eu sei bastante coisa, mas eu tenho muito para aprender e eu não tenho medo de falar para vocês das coisas que eu não sei e dos medos que eu passo. E isso humaniza a nossa relação. E se não tiver essa humanização, a gente cria uma relação que não é de verdade. Relacionamentos, eles são baseados na verdade da relação, entende? Se a gente olha para o outro como se o outro fosse um ser, nossa, um ser mitológico aí, a gente não tem uma relação de verdade, a gente tem uma relação idealizada. E olha só, relações idealizadas, elas não se sustentam. Relações idealizadas, elas não se sustentam. A gente precisa ter relações de verdade. E é por isso que eu insisto tanto com vocês, que nós precisamos ser claros com a nossa equipe e mostrar que nós não sabemos tudo, que nós estamos numa caminhada, tá certo? Teu comentário foi muito legal, Patrícia. Não para eu dizer que eu tenho a leveza, exatamente para dizer que eu não tenho e que eu estou aprendendo também, tá bom? Ah, Nath, legal. Você vai fazer o seguinte, ó, como que você se inscreve para a Semana do Líder? Você vai fazer o seguinte, Nath. Ou você, depois da live, vai no meu perfil, tem um link, você vai clicar no link, esse link vai te levar para uma pagininha e nessa página você vai entrar no meu grupo de WhatsApp. Todas as informações vão ser por lá. A gente vai abrir as inscrições para o mundo lá fora a partir de amanhã. Mas para o pessoal do Papo com o Líder e para os meus alunos, a gente já está abrindo hoje, tá bom? Então é só ir lá no perfil. Flávio, não sei o que é perfil. Não é você, Nath. Talvez alguém que está aqui não sabe o que é perfil. Não tem problema. Você vai no aviãozinho que tem aí, você clica no aviãozinho e manda uma mensagem. Semana do Líder, quero me inscrever. Ou eu, ou a Adri, ou alguém da minha equipe, a gente vai mandar para você o link e aí você se inscreve e não tem segredo, tá bom? Ó, a Simone já deu a letra aqui. Nossa, gente, socorro, eu tô atrasado aqui. A Simone já explicou, a Adriana já explicou. Legal. Ô, meu querido Milson, obrigado pelo seu carinho, viu? Recebi com muito carinho sua mensagem hoje de manhã. Aliás, acordou cedo, hein, parceiro? Uma das primeiras mensagens que chegou no meu WhatsApp hoje foi a sua. Legal. Você líder da Petrobras, sublinhou como líder, o governo federal vendeu, privatizou, o que aconteceu com o líder? Eita, não entendi, Robson, a sua pergunta aqui. Ah, colocou... Ih, parceiro, não vamos entrar nessa vibe não, vamos lá. Obrigado, Wilson, legal, vamos lá. Ah, obrigado, Lari, obrigado, viu? Oi, Ingrid, faz todo sentido, beleza, Carvalho, legal. Obrigado, Ivana, pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Cabelos brancos do Flávio para manter a liderança leve. Ô, Robson, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sei que raio que eu invento com essa iluminação aqui, que meu cabelo fica mais branco do que tá. Tô com os cabelinhos brancos sim, parceiro, mas não pinto o cabelo, não vou pintar cabelo, pelo menos por enquanto, tá? Mas não tá tão branco assim não, é a iluminação, mas vale como experiência, tá bom? Obrigado. Deixa eu ver aqui, Muniz, parabéns, obrigado Muniz, obrigado. Elisete, não sou excelente não, estou em aprendizado também, viu, sempre. Ah, que legal, olha só. Gente, isso pra mim tem um valor enorme, enorme. Eu sei que a Patrícia, que é minha aluna do Domine Sua Liderança, ela não conhece o Milson pessoalmente, mas a Patrícia deve ter assistido a minha live com o Milson e tá aqui dando boa noite. Que legal, gente. Eu fico tão feliz de ver os laços se estreitando assim e poder facilitar. Ó, pra quem chegou agora, no começo da live eu tava falando que foi muito louco, né? Tá sendo muito louco fazer 50 anos. Porque, cara, é meio século, né? É um tempo. E eu pensei muito em tudo que eu já realizei, que eu já fiz, né? No que eu deixei. E perceber que, assim, eu consigo hoje, através do Papo com o Líder, os meus cursos, conectar pessoas que estão em lugares diferentes do mundo, do Brasil. Eu acho isso maravilhoso, me sinto muito bem com isso. E detalhe, eu diria que talvez 95% das pessoas que convivem comigo no Papo com o Líder, pessoas que fazem os meus cursos, são pessoas que nunca me viram pessoalmente, mas nós construímos na rede uma relação.
de credibilidade, de carinho, de respeito. E, putz, isso é maravilhoso, isso é sensacional, né? Fico muito feliz com isso, muito feliz. Obrigado, Bibizinha! Obrigado! Poxa vida, hein, Robson? Aí você me envaidece, parceiro. E eu sei que você trabalhou com líderes maravilhosos aí, ouvir isso é muito legal. Obrigado, Regiane, muito obrigado pela mensagem linda que você deixou para mim hoje, viu? Espero você na Semana do Líder, tá bom? Quero te ver lá, tá? Eu sei o quanto você está buscando. Gostei aqui. Eu não sei, não vi nem o que é a pergunta, mas eu sei que o Antônio Godoy, ele adora me desafiar com boas perguntas. Deixa eu ver o que ele coloca aqui. Entendi o que você falou, Flávio, mas muitas vezes, na minha humilde opinião... Godoy, quando começa na minha humilde opinião, lá vem coisa, hein? Os líderes não deixam claro que também são seres humanos, erram e não sabem tudo. Perfeito, parceiro, verdade, verdade. E esse é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês hoje aqui. O líder, ele não deixa claro que ele também erra, ele não deixa claro que ele é humano, porque ele tem medo de assumir isso. Ele está tão focado, lembra que eu falei que a questão de foco? Ele está tão focado em defender o cargo dele, que ele não humaniza a relação. E nessa hora ele entra num ciclo vicioso terrível, e ele perde a equipe, porque ele não constrói uma relação de verdade e transparência. É nesta hora que a liderança começa a pesar, o cargo pesa muito, não está leve o negócio. Porque esse cara vai trabalhar, ele vai para o enfrentamento. Então ele não está junto com a equipe, ele está numa relação de enfrentamento. Então faz todo sentido isso, tá bom? Já estou no WhatsApp. Legal, Rogério. Seja bem-vindo, então, da Semana do Líder. Maravilha, parceiro. Que legal. Fico feliz. Regiane, olha, essa serenidade, eu acho que assim, né? O que me ajudou muito a desenvolver um pouco mais de serenidade foram duas coisas. A primeira foi quando eu me dei conta de que eu só poderia liderar de verdade quando eu trabalhasse a minha inteligência emocional. Isso me ajudou muito. Mas a segunda coisa que me ajudou demais é que eu tenho uma especialização em gestão de conflitos. Não sei se você sabe disso. E eu aprendi que conflito não é uma relação minha com o outro, que é uma relação minha comigo. Então isso me ajudou demais a ter essa serenidade. Mas é um exercício, tá? Constante, tá bom? Simone, obrigado, Simone, pelo seu carinho. A Patrícia, show, legal aqui, obrigado. Legal, a Adri que respondeu pro Muniz aqui, as vagas são limitadas, show de bola, é isso mesmo. Rafa, você tá aqui ainda, que linda, Rafa, legal. Então, Fátima, mas esta confiança que eu te passei, Fátima, eu passei porque eu acredito. E e aí é assim, Fátima, isso vale para todo mundo, tá? Eu acho que uma habilidade que eu adquiri como líder e que me ajuda muito, e que, de certa forma, eu tento passar isso para os meus alunos, é a sensibilidade. Eu consigo olhar para as pessoas e sentir as pessoas, né? E eu consigo olhar para as pessoas e sentir aquilo que elas não estão dizendo, aquilo que às vezes os olhos falam, aquilo que o corpo mostra. E no seu caso, Fátima, quando você veio conversar comigo, eu senti um potencial enorme, eu estava travado por alguns medos. Então, quando eu falei para você, vem que vai dar certo, é porque realmente eu senti que estava tudo aí, o potencial tá aí. E é que eu te falei mais cedo, eu vejo você como uma guerreira, pessoa muito forte. Então, eu só dei o empurrãozinho que você precisava, tá? Não tá em mim, o segredo não tá em mim, tá em você. E você provou isso, tá bom? Então, muito legal isso. Sim, Renato, reuniões semanais, esse é um assunto do DL mesmo. Legal. Colegas de grupo, né, Simone? Você e o Godoy. Obrigado, Rogerião, obrigado. Deixa eu ver aqui, Mastroldi. Fico muito feliz, Renato, de saber que você tirou um aprendizado tão importante da Semana do Líder. Tão importante, tá? Então, gente, é assim, eu gostaria muito, né, que vocês saíssem dessa live de hoje com essa visão de que quanto mais eu vou para o enfrentamento com a equipe, porque eu estou lidando com medo de perder minha posição, quanto mais eu faço isso,
mais pesada fica a minha liderança, mais difícil se torna para eu assumir minha posição, mais difícil se torna para construir relação com a equipe, menos eu vou ter a minha equipe na mão. Mais eu vou sofrer com isso, mais eu vou fazer as outras pessoas sofrerem com isso. E aí o segredo, né? O segredo está nisso. É a gente realmente olhar para a equipe de uma forma tranquila. E para isso tem algo que eu acho que é muito legal dividir com vocês aqui, algo que os meus alunos certamente, estou vendo o Paulo aqui, Ô Paulo, que legal, e é isso mesmo, gestão de conflito não é externo não, tá? Gestão de conflito está dentro da gente. E você, não sei se você já chegou no módulo do gestão de conflitos do LR, mas lá você vai ver isso muito claramente, tá? Então devora esse módulo, parceiro, tá? Lá no LR a gente fala muito sobre essa questão da gestão de conflitos. Mas, Paulo, o que eu vou falar aqui agora, você já conhece, tá? Tem uma cultura africana, que é a cultura Ubuntu. E na cultura Ubuntu, eles têm uma forma de se relacionar, onde quando eu encontro outra pessoa, eu digo para essa pessoa, savubona. Então, meus alunos, ó, savubona para vocês, savubona. E quando eu digo savubona para alguém, eu estou dizendo, olha, eu te vejo, né? Eu vejo você. E esse ver é no sentido de reconhecer a sua presença, reconhecer a sua existência, perceber que você está aqui. E quando nessa cultura Ubuntu alguém fala savubona, o outro responde com uma expressão chamada shikoná. E o shikoná significa, então eu existo. Isso é muito legal. É como se eu dissesse para você, ó, eu tô te vendo. E você responde para mim, poxa, então agora eu existo. Ou seja, na cultura Ubuntu, a minha existência, ela se relaciona, a minha existência, ela está ancorada na minha relação com o outro. E quando eu entendo isso, o outro, ele é um complemento para mim. O outro, ele faz parte da minha essência. Então, eu não entro num clima de competição, eu não entro num clima de confronto, eu entro num clima de cooperação, eu entro num clima de coparticipação, de cocriação, porque eu e o outro somos um nesta relação. Isso é muito bacana. Então, quando a gente consegue, né, trabalhar com a nossa equipe esse espírito Ubuntu, esta relação do savubona, de enxergar as pessoas como elas são, aceitá-las como elas são, isso não quer dizer tolerar os erros, tá bem, gente? Vamos entender, vamos separar as coisas, né? Eu posso, ó, por exemplo, eu tô olhando aqui no meu celular aqui, me veio aqui o nome da Simone, tá? Então é assim, eu olho para Simone, eu reconheço a Simone, eu aceito a Simone. Se a Simone é parte da minha equipe, tá? E se a Simone erra, eu vou corrigir esse erro. Mas isso não desmerece o ser humano, Simone, entende? O ser humano, ele tem o valor dele. O erro a gente corrige. O ser humano, a gente convive. E isso que é o bacana da coisa, né? Isso que é o mais lindo. Então, assim, vamos colocar essa cultura Ubuntu nas nossas relações. Eu diria o seguinte, gente, nós estamos num mundo que é gigante. E isso se a gente for pensar só no nosso planetinha. Se a gente olhar, né, pro universo. E hoje eu estou aqui com o privilégio, eu estou fazendo aqui a live da minha varanda, tô olhando pro céu aqui. E se a gente olhar pro tamanho do universo, nós somos muito pequenininhos, muito pequenininhos. Mas quando a gente se conecta, quando a gente tá junto, nós nos tornamos mais fortes. Então, o grande desafio que nós temos como líder realmente para tornar nossa liderança mais leve é a gente conseguir se conectar com as pessoas, se conectar com a nossa equipe. E para isso a gente tem que desarmar. E para desarmar, a gente tem que aceitar que a gente não sabe tudo, a gente tem que ter preparado para errar e para lidar de uma forma verdadeira com as pessoas. Flávio, isso é uma coisa fácil? É claro que não. É claro que não. Por isso a gente não se torna líder da noite para o dia, por isso liderança é um processo de aprendizado constante. Mas tudo isso, os meus alunos me ouvem falar o tempo todo, tudo começa na nossa escolha. Sempre começa na nossa escolha. Então, quando eu escolho estar com a minha equipe, quando eu escolho me conectar, fica mais fácil a gente construir um caminho juntos. Como eu disse, não é fácil, mas a liderança exige isso. Tá certo, gente? Olha, eu cometi aqui uma falha, mais uma falha, falando de erros aí, né? Eu não trouxe nenhum relógio aqui agora e eu não sei que horas são.
tô imaginando que a gente já tá quase, já deve ter dado 50 minutos de live, mais ou menos, né? Então é o seguinte, o que eu quero fazer, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho ainda sobre a questão das conversas, mas das conversas difíceis, porque para a gente ter uma liderança leve, basicamente são duas coisas. Primeiro, eu tenho que estabelecer o foco correto. É o foco de construção com a equipe e não o foco no confronto. Lembrando que o foco no confronto ele nasce porque a gente às vezes tem medo de perder a nossa posição, tá? Obrigado, Regiane, obrigado pelo feedback aqui. E a segunda coisa que vai tornar a nossa liderança mais leve é exatamente a gente conseguir ter aquelas conversas difíceis, a gente ter aqueles debates que são acalorados, dizer aquelas verdades que são duras, mas são necessárias. Só que eu não quero jogar esse conhecimento para vocês, porque falar sobre conversas difíceis é algo que exige da gente muita responsabilidade, então eu quero trazer isso para vocês num outro momento. Porque jogar o conteúdo aqui, talvez a gente deixe de uma forma muito pobre algo que é muito importante para a nossa liderança, tá? Eu vou planejar ainda o nosso papo da semana que vem, mas possivelmente eu trago alguma coisa nesse sentido, para a gente falar um pouquinho sobre conversas difíceis, tá? Isso vai desde o feedback corretivo, muitas vezes, até isso seja para a equipe, seja para o nosso próprio líder. Alguém falou sobre isso mais cedo, essa dificuldade da gente falar algumas verdades, acho que foi o Fabrício, né? Como a gente pode falar com o nosso chefe sobre as nossas dificuldades na relação com ele. Isso são conversas difíceis. Então eu quero conversar isso com vocês com um pouco mais de calma, tá? Mas para hoje, se ficou essa questão, né, da gente realmente ter o foco na relação de construção com a equipe, de humanização, eu acho que já está realmente no nosso... atingir o objetivo que eu tinha para hoje, tá? E, gente, assim, eu queria mais uma vez agradecer muito, 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 muito pela presença de vocês aqui. Nossa, a gente está aqui nesse momento, eu tô vendo com 35 pessoas, bateu o pico de 50, em pleno feriado, 7 de setembro. Carinho de vocês de ter vindo hoje para comemorar comigo aqui, celebrar comigo o meu aniversário. Eu agradeço demais, 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 né? Eu espero que o conteúdo tenha valido a pena, porque com certeza... Oh, gente, olha que legal, olha que eu tô recebendo aqui, ó. Ó, o nosso bolo aqui, ó, dividir com vocês. Poxa, obrigado, Adri, obrigado, obrigado. Poxa vida. Nossa, vocês agora me... Essa é a homenagem do Renato Obrigado, meu para filho. todos vocês aniversariantes. Nossa, obrigado. Poxa, gente, olha que legal, ó. Recebi um bolo aqui agora da Adri, do Luca, da Minimei. Poxa, sintam-se nesse momento recebendo esse bolo comigo. Compartilho com vocês, de verdade. Eu tô até sem palavras agora. Quem me conhece mais sabe que eu sou emotivo, sou chorão. Mas, puxa vida, gente, nossa, sem palavras, tá? Gente, super obrigado, tá? Super obrigado mesmo. Deixar meu bolinho aqui do lado para comer daqui a pouco. Gratidão imensa a todos vocês pela presença hoje, pela presença de vocês na minha vida. Poxa, obrigado. Viu o bolo, Patrícia? Legal. Obrigado, Mastrode. Eu acho que eu não vou conseguir agradecer individualmente todos vocês aqui, porque tem vários comentários, mas, nossa, tô vendo que tem muitos aqui. Gente, muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem parte da minha vida, de verdade. Eu sei que eu faço parte da vida de vocês também. Eu me coloco assim, nesse papel de professor e eu sei que eu faço isso, né? Com muito carinho, com muito respeito, mas isso só faz sentido porque vocês me permitem, né? Vocês me permitem ter essa relação com vocês. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Que vocês tenham uma semana iluminada, abençoada. Próxima semana a gente tem o Papo com o Líder na segunda. E a gente tem a Semana do Líder aí começando, as inscrições já estão abertas, então para quem não se inscreveu ainda, já pode ir no meu perfil agora que terminou a live, para fazer a inscrição, entrar no grupo de WhatsApp e a gente segue juntos assim, tá bom? Muito obrigado, fiquem em paz, uma boa semana. Gratidão e uma gratidão muito especial, ó. Amo você, Adri, amo você, Luca, amo você, Minimei. Muito obrigado pela surpresa maravilhosa aqui na nossa live de aniversário. Muito obrigado, fiquem em paz, gente.